Então imaginemos que nós chegávamos à beira de Patanjali e queríamos saber sobre yoga. Queríamos saber sobre yoga. E Patanjali olhava para nós e dizia, mas queres saber porquê? Porquê que queres saber? Queres mesmo saber? Estás mesmo disposto a estudar? Sim, sim, eu quero muito saber. Então tens que ficar aqui uma semana. Não, uma semana não, 2 semanas. Tens essa disponibilidade para estudar? Eu só te ensino se ficares aqui 2 semanas. E nós dizíamos que sim, não, eu vim mesmo com essa intenção, porque eu já pratico yoga há algum tempo, eu pratico meditação e eu queria mesmo aprofundar e falaram muito sobre si e eu quero mesmo aprofundar. Então Patanjali diria, e eu peço que vocês digam a seguir a mim, vamos estudar um pouco da forma tradicional, que é, digam a seguir a mim, o importante é escutar e repetir. Atha, yoga, nushasanam, atha, yoga, nushasanam. Desculpa, anushasanam. Então, agora, a tradução, agora o yoga vai ser ensinado, vai ser transmitido, vai ser exposto. Agora que tu disseste que ficas aqui durante 2 semanas, agora o yoga vai ser ensinado. Muito bem, estou contente, o professor ensinou. Então o que é o yoga? Patanjali, diga-me o que é o yoga. Porque há pessoas que dizem yoga é asana, são as posturas, outros dizem yoga é pranayama, outros dizem que yoga é meditação. O que é realmente o yoga? Eu tenho a minha experiência, mas falta-me clareza. O que é o yoga? Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, Yogas, Chitta Vritti, Nirodha. Então o yoga é um estado livre de perturbações mentais. Não é um estado livre de pensamentos, é um estado livre das perturbações mentais. Em estado de calma, nesse sentido. O que quer que aconteça, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Estou firme. Claro que isto não é a tradução. Isto é um entendimento sobre o que é que diz o Sutra. Então, o que é que diz o Sutra? O Sutra diz Yoga Chitta Vritti Nirodha. O Nirodha do Chitta Vritti. Nirodha é suprimir os vrittis, as flutuações, os movimentos da mente, Chitta. Isso é Yoga. Ok? Aqui a minha intenção não é traduzir, porque isso vai complicar muito. A minha intenção é dar um entendimento. Então, o que é? A supressão das flutuações mentais é um estado livre de perturbações. E o aluno diz, isso é uma definição muito sucinta. O que é que acontece nesse estado? E Patanjali diz, Tada, Drashtuhu, Swarupe, Avasthanam. Tada, Drashtuhu, Swarupe, Avasthanam. Então, Tada, Drashtuhu, Swarupe, Avasthanam. Quando eu estou nesse estado, livre de perturbações, eu conheço aquele que observa, conhece a sua natureza. Tada, Drashtuhu, Swarupe, a sua natureza, Swarupa. A forma original. Eu reconheço quem realmente sou. Eu conheço quem realmente sou. Não tenho, se quiserem escrever, escrevam, mas eu acho que é interessante escutar. Mas escutem e escrevam. Então conheço a minha natureza. Quem realmente sou. E o sutra seguinte, o quarto sutra, diz Vritti Sarupyam Itaratra. Ou então, como muitas vezes se ensina, Vritti Sarupyam Itaratra. Vritti Sarupyam Itaratra.
Então, Patanjali diz que quando eu não conheço quem sou, eu identifico-me com os pensamentos, com o pai, com o ser filho, com ter um emprego, ter que pagar contas, com estas notícias, com aquelas notícias. Então, o que diz o Sutra é isso. O que diz o Sutra é que eu identifico-me com os pensamentos. Quando eu não conheço quem sou. Ele não diz que a meditação ou yoga é não ter pensamentos. Ele diz que é um estado em que a mente não está agitada e nesse estado eu conheço quem sou. E noutros estados eu estou tão atarefado, tão atribulado, que identifico os pensamentos e esqueço-me de mim mesmo. Esqueço-me de quem realmente sou. E depois ele diz, no Sutra, então agora a definição de yoga. Já está dito o que é yoga, o que é que acontece nesse estado e o que é que acontece fora desse estado. Depois existem 5 tipos de pensamentos. Os pensamentos são agrupados em 5 tipos. Não vamos abordar vou só mencionar quais são esses tipos de pensamentos. Sutra 6. Pramana. Pranama. Pramana. Pramana. Viparyaya. Viparyaya. Vikalpa. Vikalpa. Nidra. Nidra. Smrityaha. Smrityaha. Pramana. Pramana. Conhecimento correto. Viparyaya. Viparyaya. Conhecimento errado. Vikalpa. Vikalpa. Imaginação. Nidra. Nidra. Sono. Smrityaha. Smrityaha. Memória. São 5 tipos de pensamentos. A Liliana ouviu Nidra, começou a bocejar. A palavra Nidra, sono. Então, são os 5 tipos de pensamentos, não faz mal. E esses 5 tipos de pensamentos são Vrityaha, Vrityaha. Panchateyaha, Panchatayaha. Klistaha. Então, esses 5 tipos de pensamentos são estes vritis são pancha, são 5. Pancha, Vrityaha, Panchateyaha. E são klista, alguns são dolorosos, klista, e outros são não dolorosos, klista. Então, o que é isto dos pensamentos, as modificações mentais? Alguns provocam sofrimento, outros não. De uma forma assim muito sucinta, o que está a dizer é que, ou uma forma que podemos interpretar é que prazer e dor é o que as pessoas chamam de vida. Agora estou bem, agora não estou bem. E eu quero estar bem. Mas agora não estou bem. Mas sempre de um ponto de vista dos veritas, um ponto de vista externo. E vejam o conforto que nós temos. Muitas vezes isto sem negar a insatisfação que muitas vezes sentimos, o desconforto que sentimos. Mas vejam a vida que nós temos. Se olharmos bem para a nossa vida, para a vida da maioria de nós, porque é que nós nos estamos sempre a queixar? Estamos a viver a um nível muito superficial. Então o convite aqui é a meditação, é yoga, ir além dos vritis, ir além das coisas que estão em constante mudança, da impermanência, ir além da permanência. Quando vamos além da impermanência, isso é yoga. Esse estado meditativo, essa consciência, constante observação, independentemente das circunstâncias, independentemente da experiência ser boa ou ser má, eu vou meditar, eu vou manter o meu foco. Não é possível sentar e meditar, então eu vou manter essa consciência durante o dia. Porque o meu filho vem ter comigo ou tem não sei o que para fazer, então vou manter essa consciência da observação durante a vida. E depois Patanjali, eventualmente o aluno pergunta como é que eu consigo esse estado? Porque até agora ele não disse como é que foi. Mas como é que se consegue isso?
Como é que se consegue esse estado de conhecimento e de estarem estabelecido em quem eu realmente sou? Um estado livre de palavras. Por mais que eu possa definir quem é que eu realmente sou, é um estado que está além das palavras. Que é, por mais que eu defina, por mais que seja a definição, o convite aqui é estabelecer-se em si mesmo. Quando o professor ensina aquilo que nós estamos a ouvir, os sutras, isto não é para saber, no sentido intelectual. Os sutras apontam para a própria realidade. Quando eu digo vritti, não é para eu saber quais são os 5 vrittis, ou os 5 pensamentos, tipos de categorias de pensamentos. É para eu olhar para o pensamento, para eu observar o pensamento. Então estou a ver a diferença. Não é para saber isto. Isto são apontadores, são setas, são focos de luz para que eu olhe para mim mesmo. O Patanjali não está a dizer que agora tens de decorar. Então qual é, Renata? Qual é a definição de Patanjali, de yoga? Eu já sei. Eu não sei nada. A definição é para olhar para mim mesmo. É esta a função do sutra, é a função do ensinamento e das escrituras. Porque senão é só conhecimento intelectual. E o conhecimento intelectual por si só é limitado. Então, se eu estou com a minha mãe está muito agitada, por exemplo, não está agitada, está preocupada. Eu digo, mãe, aquelas roseiras estão a precisar de ser podadas. Então eu vou podar as roseiras com a minha mãe. Isto é Yoga Chitta Vritti Nirodha, é uma mente livre de perturbações. É suprimir as flutuações. Isto é que é o Yoga Sutra. E podar as roseiras com a minha mãe. Não é? Não pode ser que a minha mãe está na Madeira e eu estou aqui, só para dar um exemplo. Mas estão a entender. Então eu vou dizer à minha mãe, eu vou dizer, olha, Carla, vamos caminhar um pouco. Aí já vamos chegar. Pronto, já vamos chegar depois à prática. Mas o convite dos textos é para apontar uma direção, para trazer consciência daquilo que já está em mim, aquilo que é a vida. Não é para criar mais separação, não é para criar uma compreensão intelectual. É para trazer clareza, é para como se fosse um desenho. Patanjali está-nos a fazer um desenho para que a gente olhe, para que a gente olhe para a realidade. Só que ele estruturou. Então é normal que a pergunta seguinte seja: e como é que eu consigo isso, essa estabilidade, essa consciência livre de perturbações? Então ele diz, Abhyasa, isto, desculpem, se vocês quiserem apontar, eu já saltei para o Sutra 12. Então o Sutra 12 diz, Abhyasa, Vairagya, Abhyam, Tannirodha. Abhyam tam nirodha. Então veja, esta palavra vocês já sabem, Nirodha. Então como é que se consegue esse Nirodha? Abhyasa, Vairagya. O que é Abhyasa? Abhyasa é prática. E Vairagya o que é? Desapego. Abhyasa e Vairagya. Então o que é esse Abhyasa? Então Patanjali pode ser um bocadinho mais específico. O que é essa prática? E ele diz, Tatra, Titao, Yatno, Abhyasaha. Então ele diz, Tatra aqui, Stitao, aqui, Tatra, Stitao, firme, Yatno, com empenho, isso é Abhyasa. Ou seja, Abhyasa é aquilo que ninguém te pode dar. Abhyasa é os teus esforços, no sentido da tua dedicação, para estabelecer-te nesse estado de mínima excitação da mente. Mínimo estímulo para que eu reconheça quem sou. Ou seja, a meditação. Ele aqui ainda não está a falar, não está a usar a palavra da meditação, mas está a dizer, é esse empenho para segurar a estabilidade.
que em última análise é a meditação. E o aluno diz, professor, mas eu já pratiquei e eu não consegui ainda. É muito difícil, eu já pratiquei. O professor diz, mas praticaste durante quanto tempo? Eu já pratiquei uns bons dias. Bons dias. Na verdade, umas semanas. E então Patanjali diz, Satudirga, Satudirga, Kala, Kala, Nairantarya, Airantya, Satkara, Satkara, Sevitu, Sevito, Dritabhumihi, Tritabhumi, Satudirga, Satudirga, Kala, Kala, Nairantarya, Nairantirya, Tarya, Satkara, Satkara, Sevitu, Sevito, Dritabhumihi. Dritabhumi. Então o que é que ele diz? Não, tu tens que praticar Satudirga Kala durante longo tempo, não basta praticar só umas vezes e de vez em quando. Dirga Kala, longo tempo. Nairantarya, ininterruptamente, durante longo tempo. Satkara Sevitu Drita Bhumihi. Drita Bhumihi significa estar estabelecido nesse estado, precisa de praticar com total dedicação, devoção e ininterruptamente. Não basta praticar de vez em quando. Então é isso que Patanjali diz. Como é que se deve praticar? Depois ele explica o que é Vairagya, o que é o desapego. Este eu não vos vou pedir para recitar, é complicado, é mesmo para recitar isto é preciso mesmo desapego. É complicado, mas também a intenção não é estar aqui, é perceberem esse processo. Quando vocês estão a escutar o sutra, quando me estão a escutar, eu digo o sutra e vocês repetem, nesse momento não estão a pensar em mais nada, só estão a pensar no sutra. Então isso é meditativo. Tradicionalmente é assim, tradicionalmente aconselha-se a ler primeiro, na verdade é repetir o sutra em sânscrito, só depois ler a definição, a tradução, e ler o Yoga Sutra do princípio ao fim, sem comentário. E só depois de vocês lerem, terem dúvidas, entenderem algumas coisas, é que vão ler o comentário. É sempre aconselhado não ler o comentário antes de ter uma opinião, uma vivência própria daquilo que é escrito, aquilo que está a ser ensinado. E o que é então esse desapego? O desapego, de uma forma muito simples, é aquilo que já não me interessa, eu largo, deixo para trás. Isso é que é desapego. Desapego no sentido de vairagya, de despreendimento. Aquilo que não me interessa, eu deixo para trás. É como um atleta de alta competição. No outro dia eu estava a ouvir a Mamona, a Patrícia Mamona, ela estava a dizer, para quem não sabe, toda a gente sabe, mas ninguém é obrigado a saber, do triplo salto, ganhou medalha de prata nos Jogos Olímpicos, a atleta portuguesa. Então ela dizia, café, eu gosto de beber café, gosto de beber chocolates, mas não como chocolates, não bebo café, não faz uma série de coisas em termos de alimentação, tem que manter ali o peso. Ela diz, muitas vezes sentia fome, mas não comia porque tem que manter aquele regime para ter a performance que tem. E então alguém dizia, mas isso não é vida, tu tens isso não é vida para ti. E isto é vairagya. Quando é claro qual é o meu objetivo, o que é que eu quero, naturalmente o resto fica para trás, nem é questão. Nem é questão. O que muitas vezes acontece no ser humano, ou um padrão no ser humano, é apetecia-me comer, eu como, e depois reclamo por ter comido. Se não comer, reclamo. Se comer, reclamo. Então isto é tudo menos vairagya, é tudo menos desapego. Desapego é, desapego é, por exemplo, custa-me tanto levantar da cama, e as minhas meditações são tão agitadas, mas o meu propósito é um dia eu vou conseguir, independentemente das circunstâncias, eu confio no processo, um dia eu vou estabelecer-me em mim mesmo. Afinal, olha, já sou tanto tempo a achar precisava desta e daquela circunstância, hoje a meditação mostrou-me que
eu só estou aqui numa roda da vida a achar que vou alcançar e que um dia que vai ser, afinal, a vida já é perfeita como ela é. Bastou uma meditação. Mas eu vou continuar a meditar. Pode ser que haja mais qualquer coisa depois disto. Então isto é Vairagya, confiança num processo. E acontece de duas formas. Ou eu tenho um objetivo muito claro e naturalmente o resto fica para trás, mas também quando eu vejo as coisas como elas são, quando eu vejo a realidade das coisas como elas são, a dimensão real das coisas, naturalmente elas perdem significado. Por exemplo, faz parte da vida nem toda a gente gostar de mim. Pronto, é normal. Ok, é normal. Eu pensava que não era normal, afinal é normal. Pronto, então isso é Vairagya. Perde força. Perde força as coisas. Um dia o ser humano vai estar todo em harmonia. Esqueçam, isso não vai acontecer. Nunca na vida. Não sou eu que digo. O que eu estou a dizer é que eu não acredito que isso um dia vai acontecer. Mas não me fecha a possibilidade também. Ou seja, não acho que um dia o ser humano vai estar em harmonia total uns com os outros, mas também não me fecha a possibilidade. O que é que eu sei? Então isso é uma forma de Vairagya. Não alimento determinado tipo de crenças, mas também não nego. Mas se eu acreditar que é isso, então eu vou me dedicar a isso. Naturalmente o resto fica para trás. Então, um pouco de entendimento sobre Vairagya. Então, depois Patanjali começa a explicar os diversos estados de expansão da consciência. Diversos estados de expansão da consciência. Eu não vou entrar muito por aí agora, mas basicamente o que ele refere aqui é que tipo de consciência é que eu tenho de mim mesmo. Então existem diferentes estágios de consciência sobre mim mesmo. Uma consciência desde mais grosseira, o tipo de pensamentos que eu tenho, como é que eu me sinto em relação a esses pensamentos, se eu sou reativo em relação ao que eu sinto, que tipo de argumentos é que eu tenho e noção de mim é que eu tenho. Que são os diferentes tipos ou formas de chegar àquilo que se chama Samadhi, estado de expansão da consciência. E o aluno ouve isto e diz, mas isso é muito difícil para mim. Não há outra forma, porque isso é muito intelectual. Isso aí vamos só repetir o Sutra 17, para vocês terem a referência, mas basicamente o Sutra 17, de uma forma muito simples, é que consciência, que tipo de consciência é que eu tenho? E o Sutra diz, Vitarka, Vichara, Ananda, Asmita, Anugamat, Sampragnataha. Sampragnata, então Sampragnata é sabedoria em equilíbrio. E existem diferentes sabedorias, ou a meditação culmina em diferentes tipos de sabedorias. Meditação, yoga é sinónimo de meditação, Sampragnata, Samadhi é sinónimo de meditação. E existem diferentes tipos de consciência. E que consciência é que é essa? Vitarka é raciocínio. Então, quando eu medito, muitas vezes eu uso o raciocínio. Como é que eu me devo sentar? Devo-me concentrar mais na respiração, agora mais no corpo. Então, às vezes, a meditação assume um início que ainda é grosseiro, envolve o raciocínio, mas depois torna-se subtil. Vichara significa então o processo de inquirir. Estar sentado nesta posição, respirar desta forma, induz-me de determinada forma, determinado estado de consciência. Ananda significa bem-aventurança. Eu sento-me para meditar e há uma sensação de bem-estar profundo, felicidade interna. Isso é Ananda. Asmita é o eu. Há uma noção do eu. Há um eu presente, consciente. Então são diferentes tipos de consciência, diferentes percepções sobre mim mesmo. Mas o aluno, isto é muito complicado. E este aluno diz,
Eu estou aqui 2 semanas, mas isto é muito complicado, não há outra forma. E Patanjali diz, Shraddham, Viryam, Smriti, Samadhi, Prajna, Purvakam, Itaresham. Então o que é isto? Charada, charada. Não. O Samadhi, este estado de consciência mais profundo, pode ser conseguido por charada, confiança no processo. Virya, vigor. Smriti, memória, usar a memória, que era um vritti. O smriti é memória, é um dos vrittis que estão para trás, através da memória, através da confiança, shraddha, através do vigor interno, virya, smriti, da memória, e prajna, discernimento, tu também consegues alcançar estes estados. E depois ele diz, no Sutra 21, que o sucesso no Samadhi é rápido para aqueles cujo desapego é intenso, ou seja, aqueles que se dedicam a esse propósito, que têm uma vontade intensa sobre isso. E essa vontade, no Sutra 22, ele diz que é de 3 tipos. Mridu, Madhya, Adhimatra. Então, esta vontade que cada um de nós tem é diferente. Em alguns é leve, noutros é moderada e noutros é intensa. Alguns de nós dedicamos mais, outros somos mais moderados, outros é intenso. Aqui Patanjali está a falar do nível mais profundo, mais interno, não está a falar do nível lá. Eu vejo que a Carla é mais dedicada que a Alix. Não, talvez a Fernanda seja a mais dedicada de todas. Não é um nível externo, aqui estamos a falar em consciência de si mesmo, ao nível mais interno. E depois Patanjali ele fala de várias coisas, de várias formas, de várias práticas baseadas na respiração, práticas baseadas vários tipos de meditações. Nas percepções sensoriais, então ele diz para observar as percepções sensoriais, diz para observar a mente, diz para concentrar no que surge nos sonhos, no sono profundo, diz para concentrar na expiração, dá diversos tipos de técnicas para lidar com os obstáculos a este estado. Que tipo de obstáculos nós enfrentamos? E os obstáculos estão no Sutra 30, que dizem que é doença, apatia, a dúvida, negligência, preguiça, mentalidade mundana, ilusão, incapacidade de perceber as subtilezas na vida e na meditação, a instabilidade, a inconstância. Todos estes obstáculos, ou provocar distração, dispersão mental, tornam-se obstáculos. E existem outros causas de distração que acompanham esses obstáculos, que é a dor, a frustração, sensações no corpo, de dor, mas no corpo, e a própria respiração. Causam oscilação na mente. E estes obstáculos são se nós olharmos, eles são de 4 tipos. Físico, doença física, inércia, são questões físicas. Para sentir inércia basta dormir mal, comer mal, então o tempo mudou, sentir inércia, são questões físicas. Depois emocionais, mentais, existenciais.
Até Buda teve essa dúvida existencial. Buda não. Há uma história que alguém foi ter com Buda, dedicou-se a vida toda e chegou à aldeia onde Buda estava e disse: Buda, eu vim aqui pedir esclarecimento. Eu dediquei-me a minha vida toda a Deus, a buscar Deus, e mesmo assim há uma réstia de dúvida. Por favor, esclareça-me. Então existe essa história, dúvida, todos tivemos, e existe também outro que foi ter com Buda, também foi ao contrário. Isso não, toda a vida duvidei de Deus, mas existe uma réstia de dúvida. Então, isso é um obstáculo existencial. Eu a vida toda dediquei. E aqui fala de todo o tipo de obstáculos, físicos, emocionais, mentais. Se vocês olharem, podem ser colocados nessas categorias. Se mesmo isto for muito complicado, há aqui um sutra muito interessante, que é o 139. O 139 diz: Yatham Abhimatam Dhyanadvam Yatham Abhimatam Dhyanadvam. Então o que é isto? Patanjali diz: bom, se isto é tudo muito complicado para ti, se tudo aquilo que eu ensinei não sentes que é muito difícil, então ele diz: medita num objeto à tua escolha. Escolhe tu a meditação, qualquer meditação. Tu é que escolhes. É o que diz o Sutra. Medita, dhyana. A palavra dhyana, meditação. Medita naquilo que tu quiseres. E depois a tradição é muito interessante, conta histórias muito engraçadas. Que havia um discípulo que dizia ao guru e dizia: eu não consigo meditar, é muito difícil. Então o guru perguntou: o que é que tu gostas mais na vida? Ele disse: eu gosto muito do meu búfalo. E o guru disse: então não te concentres na respiração, não te concentres em nenhuma imagem, nenhuma divindade, concentra-te no teu búfalo. E fica aí no quarto a meditar. Então assim foi, o discípulo ficou no quarto a meditar. Ao fim de 3 dias, o guru viu que o discípulo nunca mais saía de lá e disse assim: então, estás aí? Ele disse: sim, estou aqui. Então já era a altura de saíres do quarto. Ele disse: não posso. Não podes porquê? Porque com os cornos não consigo sair pela porta. Então isso é uma história obviamente cómica, mas no sentido, é muito importante quando nós escolhemos um objeto, algo para focar a nossa atenção, é muito importante saber sentir um apelo sobre isso. Inicialmente é mais fácil se esse objeto, a respiração ou uma imagem, for apelativa. Então, por exemplo, eu posso dizer à minha mãe, hoje estou muito com a minha mãe, posso dizer à minha mãe: então, olha, vamos passear, sei lá, olha, vamos ali, vamos eu não estou na Madeira, mas vamos ao Pico do Arieiro, pronto, vamos lá para cima ver. Aí olha que interessante, as nuvens, o céu acima, a montanha abaixo, dá para ver os três camadas e até o mar não me lembro se dá para ver. Dá para ver, mas não dá para ver 4 camadas. Então, naturalmente, quando a pessoa está atenta a certos estímulos sensoriais, tudo o resto sai da cabeça. E, eventualmente, a pessoa fica mais disponível para olhar para si mesma, olhar para os pensamentos. E não é que isto seja meditação, mas induz esse estado meditativo de uma forma mais natural, mais espontânea. Portanto, estamos aqui no Sutra a meditar sobre um objeto escolhido, sobre aquilo que for escolhido. Então, no ensino da meditação, às vezes nós temos até que abdicar da noção que nós temos de meditação. Porque a questão aqui fundamental, para mim, não é defender a meditação sobre não sei quantas bandeiras e o yoga e que toda a gente devia praticar yoga e meditação. Mas sim, no fundo, quando alguém vem ter convosco para aprender meditação,
Neste caso da minha mãe não é o melhor exemplo, porque a minha mãe diz que não quer saber de meditação para nada. Mas é uma forma de eu trazer para o dia-a-dia, para as pessoas que me rodeiam, sem ter essa pretensão, mas um olhar sobre si mesmo. Como é que nós podemos dar atenção a tantas coisas e eu não dou atenção a mim mesmo? Quando eu digo a mim mesmo, quando a Xana diz eu sou professora, a raiz da frase é o eu. Sem o sujeito não há frase, não existe nada. Então, quando eu digo trazer para o dia-a-dia, é trazer essa consciência. E a intenção de pegar nos sutras e abordar estes assuntos convosco é para nós não sermos doutrinadores sobre que toda a gente deve meditar. Mas toda a gente é útil, é mais interessante dizer desta forma, é útil se eu me observar um pouco. Se eu me observar um pouco, se eu trouxer consciência para a minha vida, ok, eu gosto daquele docinho, eu posso ficar com diabetes? Posso. Eu tenho antecedentes de diabetes na minha família? Não. Então pronto, se eu ficar com diabetes, se calhar não vai ser assim tão grave, mas pelo menos que eu assuma conscientemente as minhas opções. Não esteja sempre a reclamar de se eu não comer aquele bolinho que eu tanto gosto, eu vou sofrer. E se eu comer, ai, não devia ter comido. Parar de reclamar, assumir as minhas escolhas, trazer consciência à vida. Então, eu considero, ao longo destes anos todos, isto é muito útil. Vocês vão se deparar, inevitavelmente, com alunos e alunas, com toda a melhor das vontades, querem aprender meditação convosco, ou querem aprender yoga convosco, ou querem aprender o que é que seja convosco, mas depois já vos estão a dizer, epá, ó Daniela, eu quero aprender contigo, mas isso não. Eu preferia antes que tu me ensinasses isto. Então, inevitavelmente, as pessoas, consciente ou inconscientemente, vão-vos pedir que não ensinem determinadas coisas e ensinem outras coisas, mesmo que não verbalizem. Isto a aula hoje que a Daniela está um bocado cega. Eu hoje já estou, depois outro dia, eu hoje já estou a gostar. Se calhar não vou à quinta, porque a Daniela à quinta costuma abordar a aula desta forma. Então à quinta não vou só à segunda. E então a gente sem dar conta, e tendo consciência disso, perdemos a essência da coisa. E esta abordagem é uma forma não é abordagem, esta tomada de consciência para vocês enquanto professores é útil para não se deixarem enredar num sistema que está feito para isto se tornar um serviço. E socialmente é um serviço, mas deve-se, ou faz sentido ser muito para além disso. Então até o próprio Patanjali, depois de dar uma série de sugestões, diz Yatha Abhimata Dhyanadva, medita naquilo que tu quiseres. Escolhe tu agora uma meditação. E estamos quase no fim do primeiro capítulo, que é o capítulo sobre estados de preparação e do aprofundamento de estados de expansão da consciência, ou aquilo que eu referi há pouco, de uma forma mais simples, já onde é que era? Já baralhei as folhas todas. De uma forma mais simples, que é estar consciente de si mesmo. Então, há aqui um sutra interessante, ou dois sutras interessantes para terminar, só que eu já baralhei as folhas, está aqui. Então, é isso. No Sutra 1.17 é que tipo de consciência eu tenho? Desde o mais grosseiro, desde o raciocínio, ao inquirir, a uma sensação de plenitude e a uma noção mais clara de mim mesmo, são os diferentes graus ou tipos de consciência. Depois falámos dos obstáculos. Depois Patanjali, mais para o fim, diz, não, medita em qualquer objeto à tua escolha. E quase no fim do capítulo, ele diz
que nesse estado a consciência enche-se de verdade. A consciência enche de verdade. Mas há aqui um sutra antes, e eu terminava o primeiro capítulo, também já está na hora, terminava o capítulo, primeiro capítulo, num sutra aqui muito interessante, que é no Sutra 33, que diz Maitri, Karuna, Mudita, Upekshanam, Sukha, Dukha, Punya, Apunya, Vishayanam, Bhavanataha, Chitta Prasadanam. Então, o que é isto? O que é que diz este sutra? Este sutra diz que a vida e a prática são um só. São Chitta Prasadanam. Prasada é abençoada. A vida e o sadhana é um só e é uma bênção. E como é que é uma bênção? Então, este sutra é muito interessante porque diz que se deve cultivar a forma de ver a vida, de viver a vida e a prática como um só, é cultivando hábitos de amizade para com aqueles que... Para quando nós vemos alguém feliz, ser amigo de quem está feliz. Então isso é Maitri, para com aqueles que estão felizes. Karuna, ter compaixão por aqueles que sofrem. Ter compaixão, ser sensível com aqueles que sofrem. Não é ficar feliz com aqueles que sofrem. Não é ficar feliz, olha, aquele está a sofrer, olha que bom, bem feito. Ou então sentir indiferença. Sentir indiferença com quem está feliz. Olha, aquela pessoa já me desgraçou a vida, mas está feliz, agora ao menos já não me vai chatear, deixa-o estar feliz. Enquanto estiver feliz, está longe. Muitas vezes, porque é que eu estou a dar estes exemplos? Muitas vezes nós trocamos as prioridades. E está a sofrer, bem feito, devia de sofrer ainda mais. Então o que Patanjali diz, ele diz cultivar hábitos de amizade, ou Maitri, quem está feliz, Karuna, compaixão por quem sofre, Mudito, contentamento para com aqueles que são virtuosos, deliciar-se ao ver aqueles que são virtuosos, e o Peksha, indiferença para com a negatividade e o veneno, deixa lá, muda a direção. Então aqui Patanjali sugere, nós não temos que ser iguais para toda a gente, mas adotar uma atitude consoante as circunstâncias e consoante a pessoa. E aqui eu incluiria também a linguagem, consoante a pessoa. Eu vou falar uma linguagem, eu não posso falar a mesma linguagem exatamente para todas as pessoas. Consoante a circunstância, eu adequo a minha linguagem. Uma pessoa que está a sofrer, eu digo, não, mas tu já és o que o universo é. A pessoa diz, sim, isso é bonito, mas eu continuo a sofrer, como é que eu vou me libertar desse sofrimento? Não, mas tu já és o que o universo é. Não, mas não é essa a experiência da pessoa, estou a entender. Então, numa atitude dessa, então diz lá o que é que... Às vezes basta só escutar a pessoa e a pessoa sentir-se, olha, ao menos alguém me escuta. Ao menos alguém não está aqui a dizer o que é que eu devo ou não devo fazer, só me está a escutar. Ao menos alguém só me escuta, em vez de não tem solução para os seus problemas, mas tem solução para os meus. Toda a gente tem solução para os problemas dos outros, não tem para os seus problemas. Então, ai que bom que alguém me está a escutar. Então aqui Patanjali é muito interessante que ele fala da relação. E ele não só diz para cultivar isto, ele é muito claro que o objetivo disto
é para que nós tenhamos paz de espírito. E isto é uma forma de lidar com os obstáculos. Isto está no contexto do lidar com os obstáculos. Desenvolver estas qualidades no sítio correto, com as pessoas, no sítio correto, no local correto, com o contexto correto. E com isto é só um pouco do primeiro capítulo. Gonçalo, perdi-me no sutra desta última parte. Este é o 33. Este é o 33. É muito interessante, que eu já tinha ouvido falar nesses contextos, Maitri e Upeksha, mas sempre sob a perspectiva budista. Não tinha Porque isso é outra história. Então, eu vou tocar nesse ponto para terminar e depois, se quem puder ficar mais 10 minutos, eu fico mais 10 minutos. Porque a Xana tocou num ponto interessante. Mas eu já ouvi isto dentro do budismo. Pois é. Por isso é que se diz que Patanjali foi o compilador. Então, Patanjali, e depois isto é uma história, mas não importa. Mas muito provavelmente Patanjali foi buscar isto ao budismo. Como foi buscar o Yama e Niyama, as normas éticas, ao jainismo. Ou seja, o que Patanjali fez na época dele, há 2000 anos atrás, ele compilou uma série de coisas que tinham a ver com o yoga, mas ele foi buscar eventualmente aqui ao budismo, que é uma escola não ortodoxa, ou seja, uma escola fora da tradição védica. Normalmente nós dizemos hinduísmo, mas hinduísmo não está correto. Mas da tradição védica, hinduísmo é a mesma coisa, mas é uma palavra um bocado redutora, hinduísmo. Mas tu estás correta, isto provavelmente vem do budismo. E Patanjali foi buscar ao budismo e pôs aqui. Incorporou aqui. Então isso mostra que o yoga também é inclusivo.